Fala pessoal, como vocês estão? Adriano aqui falando hoje sobre o meu método de overgrowth. Um método aí quem me conhece sabe que eu gosto bastante de fazer. Me ajuda a ficar menos ocioso durante as partidas. Também quem me conhece e trabalha comigo sabe que eu trabalho pouquíssimos jogos. Sou bem, vamos dizer assim, seleciono bastante jogos que eu vou trabalhar. Em jogos difíceis, jogos movimentados, na qual a gente tem dificuldade, né, em se posicionar. É um método que me ajuda muito a ter uma lucratividade boa e, como eu falei, não ficar ocioso naquela partida, tá? Então, para começar, eu vou colocar aqui na tela uma mini apresentação que eu fiz aqui só com alguns tópicos assim para eu me lembrar. Mas antes eu gostaria de falar que o método de overgoals em si não é um método para você ficar replicando de forma robótica, tá? É um método que demanda muita leitura de jogo, demanda muito conhecimento das equipes que estão jogando. Então você tem que saber ali trabalhar por exemplo, um Everton, que a gente sabe que ele vai estar, quando ele está na frente, ele vai tentar segurar apenas o placar, dificilmente ele vai procurar mais um gol. Saber que é mais difícil sair mais gols ali, então não buscar longas exposições. Saber também que um Real Madrid na frente significa que a tendência de sair gols é maior, porque é um time que se aproveita bastante bem, né, dos espaços, um Aston Villa, um Leverkusen. Então, saber querendo ou não, um pouco de tática ajuda muito para você saber identificar ali um espaço ou outro na defesa, saber quando o time que tá atacando bem, o time que tá defendendo o placar tá defendendo bem, tá aproveitando os espaços da equipe que tá perdendo. Então, não é um método assim muito preto no branco como as pessoas acham que é. E eu acredito que por isso muita gente não consegue ser lucrativa a longo prazo com esse método, tá? Outra coisa importante também de falar que é um método sim que tem bad runs longas, às vezes é um método também que lhe paga muito em posições que você vê que não teve valor, às vezes paga pouco em posições que teve valor. Então assim, é um método que oscila muito. Então, antes de chegar na apresentação, Adriano, qual a stake que você me recomenda para trabalhar esse método? Se você está começando, entre 2,5% a 5% da sua stake principal. Caso você já esteja no nível mais médio, avançado, que eu acho que a intenção desse vídeo aqui é justamente para esse público, eu recomendo trabalhar de 5 a 10%. Eu utilizo de 5 a 10%, a depender da odd, tá? Então, se eu vou trabalhar ali no odd 2,08, que é a odd mínima que eu trabalho, eu utilizo 10%. Se eu vou buscar uma odd ali de 3, 3,5, 4, eu uso 5%, beleza? Então, vamos cortar aqui para apresentação. Então, vamos lá. Entendendo o conceito do overgrowth. Observações operacionais, que eu recomendo fazer porque é como eu faço. Em todos os casos, como eu falei para vocês, buscar times que estão procurando o gol, seja o que está atrás do placar ou o que está na frente. Beleza? Preferência por jogos desempatados, uma equipe vencendo, era um ou ali, ou uma equipe vencendo por 2 gols. O cenário que eu prefiro trabalhar e o cenário que mais me paga a longo prazo, e nos vídeos anteriores eu até escutei eu estar falando isso também, é a equipe vencendo por 2 gols. Então é um Stuttgart jogando com o Leverkusen, o jogo tá 3-1 pro Leverkusen. É um Freiburg contra um Kiel e o Freiburg tá vencendo por 3-1, por 2-0. São esses jogos que eu gosto de me posicionar, tá? Mas eu também trabalho jogos que estão desempatados por apenas um gol. Não é questão de, assim, de que me prende de trabalhar se tiver só por um gol. Não, eu também trabalho. Mas a longo prazo que mais me pagou foi equipes que estavam vencendo por 2 gols, tá? No meu caso, eu procuro uma odd de no mínimo 2,08, como eu falei para vocês anteriormente. Por quê? Por conta disso aqui, ó. Então deixa eu sair da apresentação aqui por um tempo, por conta dessa aqui, ó. Aqui nesse gráfico a gente tem uma demonstrativa do lucro e prejuízo em relação à odd e a porcentagem de acerto dos jogos. O que quer dizer isso, Adriano?
Caso você trabalhe, isso aqui é muito bom para quem é planta. Caso você trabalhe com odd 2, que é ali meu mínimo 2,08 por conta da taxa da Betfair, isso me dá o direito de, a cada um green que eu tenho, limpar um red, beleza? Por isso, a minha taxa, minha odd mínima é 2,08. No overlimit, eu sei que eu tenho uma taxa de acerto de 57%. Isso eu tenho mais de 500 overlimits anotados. Então eu sei que minha taxa de acerto fica ali flutuando entre 55% e 57%. Sendo assim, eu pego uma odd de no mínimo 2,0. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, é um método que tem bad runs, tem métodos também com longa sequência lucrativa. Isso aqui me dá uma taxa de segurança de eu não ter um prejuízo tão grande, tá? Então, por exemplo, se eu escolhesse trabalhar numa odd aqui de 2,040, mesmo que eu tivesse uma taxa de acerto de 45%, eu continuaria sendo lucrativo, entenderam? Então, se eu escolhesse uma odd de 2,60, caso eu tivesse uma taxa de 40%, eu continuaria sendo lucrativo, 4% da stake. Se eu tivesse uma taxa de 45%, 17%, 50%, 30% e assim por diante, beleza? Então, voltando aqui para a apresentação. Outra observação operacionais que eu já tinha anotado e já tinha falado para vocês, né? Saber identificar o time que você está trabalhando. Seja aquele time ali gosta de sentar no resultado, aquele time ali sabe se aproveitar quando está na vantagem. Então, é importante a gente entender o que está acontecendo em campo, né? E não só ficar vendo ali, o jogo tá rápido, então tá over. Não, não é bem assim. O over, pelo menos para mim, se baseia muito mais em espaços do campo e saber se as equipes estão sabendo se aproveitar daquele espaço. Então, o conceito do overlimit é o mesmo que você já viram em outros lugares, encontrar mais um gol na partida depois de 70 minutos. Isso vai depender muito do campeonato que você trabalha, né? Então, no Brasil, possa ser que bata os 70, 68 minutos. Na Alemanha, a gente vai encontrar os 78, 80 minutos, mas o que eu gosto de ter é pelo menos ali de 15 a 17 minutos de exposição naquele over, tá? Como eu já falei, o cenário, o time que está perdendo, indo por ataque, deixando espaços na defesa, na qual o vencedor está conseguindo se aproveitar e criar chances de velocidade, beleza? E fecha, não possui. Então, se eu entro ali a 2,20, não bateu, deixa eu correr até o final do jogo, tá? Independentemente da odd. Objetivo, over à frente. Encontrar dois ou mais gols na partida. Tempo a partir do segundo tempo. Isso me dá uma margem de trabalhar, seja 2,08, 2,40, 2,60, 2,80. Vai depender muito da minutagem do jogo e do qual campeonato você está trabalhando. Vocês, com o tempo, vão entender e a cada mais vezes que vocês forem volumar, vocês vão entender mais ou menos esses time bombs, tá? Mas o objetivo do vídeo não é esse. É mais só para referência. Dos 45 a 55 minutos, no mínimo a odd de 2,08. Dos 65 a 65 minutos, no mínimo a odd de 2,80, tá bom? Cenário, mesmo cenário do overlimit. E aqui uma diferença, né? Caso encontre o primeiro gol e esteja com lucro de mais de 80%, free betar. Caso contrário, eu deixo correr, tá? Então, eu entrei ali por volta de 60 minutos, como eu falei para vocês, a 2,80. Logo, 3 minutos depois, sai o gol. Caso o meu lucro esteja acima de 80%, eu simplesmente free beto a posição, beleza? Independentemente se eu acho que vai sair um gol ou não na partida. Longa exposição, que é um método aí que o Theo passou, né? Alguns anos atrás, no qual o objetivo é encontrar 3 ou mais gols na partida. Foi o método que mais me demorou para validar, porque foi vários ajustes no longo do caminho. Mas a forma que eu encontrei para ser lucrativo foi com dois times com bom aproveitamento ofensivo, no qual o time que está perdendo indo para o ataque está deixando espaço na defesa e o vencedor está conseguindo se aproveitar e criar chances e velocidades. Ou seja, a única diferença aqui é que eu gosto de trabalhar boas equipes, seja o Real Madrid contra o Barcelona, o Leverkusen contra o Dortmund, uma Atalanta contra uma Inter, por exemplo. Então, esse tipo de jogos que eu gosto de trabalhar com longa exposição. Várias vezes eu entro no primeiro tempo, ali por volta dos 15 aos 35 minutos. De preferência com placar desempatado, uma equipe vencendo por 2 gols de vantagem, como eu falei para vocês. E aqui no longa exposição especificamente, eu gosto de pegar pelo menos, no mínimo, a odd de 2,60, beleza?
E mais uma vez, caso encontre o primeiro gol esteja com lucro de mais 80%, free betar. Só que aqui no longa exposição foi um ajuste que eu fiz, que aí sim melhorou muito minha lucratividade. Foi a partir do momento que bateu 150% da stake eu fecho e encerro a posição. E a free bet 80% como são nos outros métodos. Tranquilo? Geralmente aqui é quando você tá um jogo, por exemplo, como foi Real Madrid e Barcelona. E, por exemplo, o Real Madrid sai na frente, vou entrar aqui e me posicionar para mais 4 ou 5 gols na partida e acaba saindo 3-2 de rajada. Então aqui é tranquilo, você tem uma boa lucratividade e já dá para você encerrar a posição independentemente do que aconteça. Tranquilo? E aqui, como eu sempre gosto de deixar o meu contato lá no Instagram, Caverna do Trade, o meu número de telefone, caso vocês queiram entrar no grupo. Só tem uma vaga por enquanto. Eu gosto de limitar o grupo a 10 porque eu acho que assim faz com que todo mundo entre ali numa harmonia e numa sincronização e cada um pode crescer sem um ficar muito abaixo. Tá todo mundo crescendo numa. Como nossos gráficos de lucratividade, né? Todo mundo ali se ajudando e indo bem a bem. Mais do que isso, acho que já fica bagunçado. Então é isso, pessoal. Caso vocês tenham gostado do vídeo, peço que deixem um like, se inscrevam no canal e tentar trazer um vídeo assim, um videozinho assim por semana de um tema qualquer que seja, mas só para manter aqui o canal na ativa, beleza? Tamo junto, valeu e é nóis.